Vamos abrir a Bíblia, então, no livro de Atos. Quem estiver com a Bíblia física, abra sua Bíblia física. Quem estiver com a Bíblia virtual, abra a Bíblia virtual. Atos capítulo 17. E nós vamos ler os versos 21 até o 23. Atos capítulo 17, versos 21 até o 23, diz assim: Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo estava refugiado em Atenas por causa de uma perseguição dos judeus devido à sua conversão ao cristianismo e também a missão que cumpria de levar a mensagem do evangelho para vários lugares daquela região onde ele vivia. Embora não vivesse os principais dias de glória, Atenas ainda era assim considerado o centro intelectual e cultural do mundo greco-romano. Você sabe muito bem que de lá vieram grandes pensadores: Sócrates, Aristóteles, Platão, aqueles que até hoje influenciam e influenciaram o pensamento humano, principalmente do homem e da mulher ocidental. Diante de Paulo estavam construções magníficas, como, por exemplo, o famoso Partenon. Não sei quantos conhecem. Tive o privilégio de, junto com a minha esposa, em 2019, fazer uma campanha de pregações na Europa e nós fomos visitar o Museu Britânico de Londres. E ali tem uma seção dedicada a alguns artefatos arqueológicos do Partenon. E realmente é algo esplêndido, chama muito a atenção. As construções, a beleza, a arquitetura, especialmente para nós que vivemos em uma época onde a arte tem sido absolutamente relativizada e me parece que a conotação do belo já perdeu totalmente o seu significado. Você vê os detalhes, como eles eram metódicos ao fazer as construções, era realmente algo impressionante. E nessa cidade está o maior pregador e o maior plantador de igreja da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz, eu não li o texto para ganhar tempo com vocês, mas está no mesmo contexto, que Paulo ficou impressionado, diz que o seu espírito foi, inclusive, provocado estando naquela cidade. Mas o curioso é que o que desperta o apóstolo Paulo, o que inquieta o seu coração, não são as construções, não é a beleza, não são as edificações e tampouco as filosofias que eram comuns serem ouvidas pelas ruas da cidade de Atenas. A Bíblia diz que Paulo ficou incomodado com a quantidade de deuses que estavam espalhados pela cidade. Dizem alguns estudiosos que eram mais de 30 mil altares e templos espalhados pela cidade de Atenas. E isso trouxe um incômodo profundo no coração do apóstolo Paulo. A cidade, que se jactava da luz do conhecimento filosófico do mundo, estava submerso nas mais profundas e abissais trevas da idolatria. Era um Deus para cada sentimento humano, um Deus para cada elemento da natureza, o Deus da fertilidade, do amor, da guerra, da água, do vinho, do inferno e por aí vai. E diz a Bíblia que, extravasando a sua indignação, Paulo não ficou calado. Porque aquele que é regenerado pelo Espírito Santo não consegue se calar diante da plenitude do Evangelho. E a Bíblia diz que Paulo falava na sinagoga, mas Paulo também falava no meio das pessoas. E a palavra do Senhor diz que Paulo dissertava do Evangelho num local chamado praça, que não são as praças como nós as conhecemos em nossos dias. Não essas praças com graminha, com lago e bancos e etc. Não. Na cultura grega, a praça era chamada de ágora, e na ágora aconteciam as discussões acadêmicas, entre aspas, daquele tempo.
Era onde os filósofos se reuniam para defender as suas dissertações, teses e etc. E ali estava Paulo, discutindo com filósofos epicureus, que eram hedonistas, que acreditavam que o prazer é o único sentido da vida, e os estoicos, que eram fatalistas, que criam que cada ser humano nasce com um destino marcado e não haja nada que você possa fazer que seja capaz de alterar esse destino. E então, os filósofos que ali estavam ficam incomodados com a nova doutrina e filosofia do apóstolo Paulo. E Paulo então é chamado agora para discursar neste lugar que você vê aí, chamado Areópago. Eu não sei se você imaginava como eu pensava antes de fazer a pesquisa, que o Areópago era um templo, um lugar, uma edificação, mas nada mais era do que uma pedra, uma rocha, melhor dizendo, bastante grande, onde ali se reunia o que nós poderíamos chamar de STF, ou a Corte Suprema dos filósofos atenienses. Eram aqueles que defendiam, eram os guardiões da filosofia ateniense. E Paulo então está ali agora, erguendo o estandarte da fé cristã, defendendo Jesus Cristo e a ressurreição. E a verdade é que Paulo foi tão inteligente ao começar o seu discurso, que nós lemos lá no versículo 22, se você quiser checar, onde ele começa dizendo assim: senhores atenienses. Eu quase imagino Paulo na nossa Corte Suprema aqui do Brasil e começando o seu discurso dizendo: Sua Excelência, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm espalhados por aí, eu encontrei no meio de tudo isso um altar, ou alguns altares, melhor dizendo, onde eu li a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Que negócio é esse? E aí, quando você vai para a história, você descobre que há um escritor chamado Diógenes Laércios, que ele conta uma história curiosa sobre esses altares levantados e erguidos ao Deus desconhecido. Diz ele que cerca de 500 ou 600 anos antes de Cristo, antes da época do apóstolo Paulo, Atenas havia sido assolada por uma praga terrível que dizimou a vida de milhares de pessoas. E os gregos acreditavam que quando havia uma desgraça acontecendo na região onde viviam, que isso era a ira dos deuses que estava despejada sobre eles. Então eles tentaram de alguma forma aplacar a ira dos deuses e não conseguiram, porque não sabiam qual era o Deus que estava irado. Quando então um profeta de Creta chamado Epimênides vai até a cidade de Atenas, sobe no Areópago e lhes dá uma ideia cujo objetivo era aplacar a ira de Deus, ou desse Deus que supostamente estava irado. E a ideia que ele deu é a seguinte: olha, vamos pegar uma quantidade de ovelhas e soltamos-las daqui do Areópago e deixamos-las andar ao longo da cidade de Atenas. E onde elas pararem, o templo dos deuses ou os altares dos deuses mais próximos de onde elas pararem, nós oferecemos essas ovelhas em sacrifício aos deuses, porque afinal esse será o Deus que está irado e ele deseja o sacrifício para aplacar a sua ira. As ovelhas saíram, começaram a andar por aqui, por ali, pararam em alguns lugares, só que os lugares onde elas pararam não tinha templo nenhum, não tinha altar nenhum. E aí os atenienses ficaram preocupados. E agora, Epimênides, o que fazemos? Bom, vamos levantar altares. Mas eles perguntaram: mas os altares serão erguidos para que Deus? E uma vez que não havia Deus nenhum para que eles erguessem, ou para quem eles levantassem aquele altar, Epimênides deu a ideia: escrevam aí, ao Deus desconhecido. Já que nós não sabemos que Deus é esse que está irado, coloquem aí, ao Deus desconhecido. E esses altares existem. Nenhum ainda foi encontrado em Atenas, mas, por exemplo, em Pérgamo já foi encontrado um altar onde diz lá no plural: aos deuses desconhecidos. Bom, eu queria refletir com vocês em alguns tópicos desse texto. E o primeiro deles está lá no versículo 22, onde diz que: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo, então, estava aqui dizendo que o povo ateniense era um povo que tinha inclinação pela religião.
pelo transcendente. De alguma forma, eles entendiam que a vida tinha um significado maior do que o mero ir e vir aqui do planeta Terra. E Paulo usa esse elemento, apesar dos atenienses serem bastante intelectuais, de acreditarem na metafísica. Inclusive, muitos de vocês talvez devem conhecer o mito de Platão, quando ele conta de pessoas que saem da caverna e descobrem um mundo das ideias muito superior àqueles nos quais os ignorantes estão enclausurados. Paulo está aqui dizendo que a religião ainda era cultuada ou ainda tinha um espaço muito grande entre os gregos. E eu queria, a partir disso, perguntar a você, será que é diferente hoje? Será que o mundo que vivemos hoje ainda é um mundo inclinado à religião? O que eu tenho ouvido dizer é que nós vivemos em um mundo secularizado, em um mundo onde o ateísmo tem ganhado cada vez mais espaço. Muitos dizem que vivemos na época da Europa pós-cristã, onde o cristianismo perdeu seu espaço, o islamismo está ocupando cada vez mais os países da Europa, ou quando não, o secularismo, o ateísmo, o agnosticismo, ou a descrença total e incompleta na pessoa e na divindade de Deus. E vendo tudo isso, eu me pergunto, será que o ser humano hoje ainda tem inclinações religiosas? Será que as pessoas ainda sentem necessidade de um significado maior para a sua vida aqui na Terra? Ou será que as explicações que a ciência nos dá, por exemplo, para quando nós cultuamos a Deus, para quando nós vislumbramos ou vemos, por exemplo, espetáculos da natureza, como temos aqui no Paraná, as cataratas do Iguaçu, e aí nós sentimos algo diferente? E a ciência diz que isso nada mais é do que fenômenos químicos normais, como resultado de uma ação e reação provocada no organismo. Será que a vida se resume a explicações meramente científicas? Ou será que o ser humano ainda tem essa carência de explicações transcendentes, metafísicas ou sobrenaturais para a sua vida? E eu quero dizer para você que, apesar de vivermos na época do ateísmo e do secularismo, o ser humano talvez nunca foi tão religioso como nos dias de hoje. Tudo vai depender da definição que você dá de religião. Para muitos, religião, por exemplo, é a crença em Deus, mas eu vos digo, o budismo não acredita em Deus, e o budismo é uma religião. Muitos vão dizer que também a crença em um mundo espiritual, ou seja, um mundo que vai além da matéria, do físico, é o que caracteriza a religião. E eu vos digo que o hinduísmo não acredita que existe uma vida além da vida material. E o hinduísmo é uma religião. E é por isso que eu quero fazer uso aqui da definição que nos é dada por um estudioso chamado Timothy Keller, alguns o chamam de Tim Keller, no livro A Fé na Era do Ceticismo, e tem um outro livro também, onde ele volta a ampliar esse conceito, diz ele, então, o que é religião? É um conjunto de crenças que explicam o que é a vida, quem nós somos e as coisas mais importantes com as quais os seres humanos deveriam gastar o seu tempo fazendo. Então, de acordo com a definição que temos aqui, religião é algo que dá um significado maior para a sua vida. É aquilo que vai responder para você as indagações mais profundas que nenhum estudo científico é capaz de lidar. Nenhum estudo empírico, laboratorial, nenhuma análise científica é capaz de dizer de onde você veio, para onde você vai e qual é o sentido e o propósito da sua vida. Só a religião faz isso. E os seres humanos estão cada vez mais inclinados e carentes de uma explicação existencial para a sua vida aqui na Terra. Inclusive, tem um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que ele desenvolveu uma teoria psicoterapeuta chamada logoterapia, onde ele diz, depois de passar por um tempo nos campos de concentração do regime nazista, que o ser humano, para enfrentar a dor, o sofrimento e caminhar nessa vida com mais otimismo e com uma perspectiva melhor da sua existência, ele precisa de um significado transcendente e espiritual para a sua vida.
Inclusive, ele era muito crítico de Freud, porque Freud acreditava que nós respondemos a meros impulsos sexuais. Mas Viktor Frankl vai dizer que o grande problema da maioria das neuroses na vida do ser humano é justamente a repressão da religião na sua vida. Porque ele entende que a religião ainda faz parte da própria natureza humana. Alguns estudiosos, inclusive, vão dizer que o ser humano, ao invés de ser chamado de homo sapiens, deveria ser chamado de homo religiosos. Isso não é brincadeira. É porque o que melhor define o ser humano é justamente a necessidade de algo que dê um sentido maior para a sua vida. Lá em Eclesiastes 3:11, Deus vai dizer que pôs a eternidade no coração do ser humano. O problema é que as pessoas hoje ainda correm de um lado para o outro, buscando suprir essa carência da única e genuína resposta para a necessidade de transcendência que nós temos em coisas que são fúteis, banais, passageiras e terrenas. Muitos buscam isso no sexo, nas drogas, na música, no relacionamento e em coisas que não são capazes de suprir essa necessidade. Mas eu volto a repetir, o ser humano continua sendo absolutamente religioso. Carl Jung, inclusive, vai dizer, veja que aqui é uma análise agora de alguém que não é exatamente um cristão, mas diz ele no livro Espiritualidade e Transcendência, não fui eu que inventei uma função religiosa para a alma. O que eu fiz foi apresentar fatos comprovando que a alma é naturaliter, ou por natureza religiosa. Então o ser humano é por natureza religioso. Então a história de Paulo em Atenas ainda tem muito sentido para nós, porque, volto a repetir, a religião é intrínseca à própria natureza humana. E quando Paulo diz, olha, eu vejo que em todos vocês são bastante religiosos, Paulo ainda está dirigindo essas palavras para nós. A questão é que a história não para por aí. E lá no versículo 23, quando Paulo diz a eles que eles adoravam no altar de um Deus desconhecido, ele conclui dizendo, pois esse que vocês adoram sem conhecer. E essa é a segunda lição que precisamos tirar aqui. Apesar de vivermos ainda na era onde a religião tem o seu espaço, o seu devido lugar, eu acredito que vivemos no cristianismo um problema gravíssimo, onde estamos adorando um Deus, onde julgamos conhecê-lo, mas não conhecemos esse Deus de fato. E as palavras de Paulo ecoam os nossos ouvidos até hoje, dizendo, pois vocês adoram sem conhecer. E Jesus, para a mulher samaritana, lá em Samaria, obviamente, diante do poço de Jacó, repetiu as mesmas palavras para ela, vocês adoram o que não conhecem. Quando Paulo cita essas palavras, ele estava dizendo que o povo criou uma divindade neutra, sem nome para eles adorarem, mas que na realidade aquele Deus desconhecido era o próprio Deus que Paulo anunciava. Mas eu queria destacar um outro detalhe desse texto aqui para a nossa reflexão, que é o tópico exclusivo do adorar sem conhecer. Eu acredito que na era ainda onde o ser humano sente a necessidade de religião, os cristãos estão adorando ou erigindo cultos nos altares de um Deus desconhecido. Um Deus sem personalidade, sem identidade. Um Deus que está cada vez mais imanentizado, perdendo a sua transcendência, a sua soberania, a sua santidade. Nós gostamos muito hoje de ouvir falar do Deus da bênção, o Deus da cura, o Deus do amor, da graça, da misericórdia, mas pouco ouvimos falar do Deus da justiça, o Deus da ira, o Deus da santidade, por exemplo. E vivemos em uma época onde há uma confusão sobre a pessoa de Deus, é terrível. E eu acho que o maior argumento para defender a minha tese aqui é simplesmente dizer a você que existem mais de 40 mil denominações cristãs espalhadas ao redor do mundo. Porque as pessoas estão confusas sobre Deus. Há uma confusão sobre a personalidade, sobre quem é Deus, sobre o seu caráter. Inclusive, Lutero, certa vez, disse o seguinte para Erasmo de Roterdã, que era um filósofo e teólogo da mesma época dele. E ele disse assim, olha, Erasmo, suas ideias sobre Deus são demasiadamente humanas.
Eu acredito que essa frase de Lutero cabe bem nos dias de hoje. Nossas ideias sobre a pessoa de Deus, sobre a personalidade de Deus, estão demasiadamente humanas. É o humanismo entrando no seio da igreja cristã. E aí nós temos o Jesus coach, o Jesus da prosperidade, o Jesus psicólogo, terapeuta, direitista, esquerdista, e este está cada vez mais presente na igreja nos dias de hoje. O Jesus bolsonarista e o lulista, onde pessoas parecem que converteram em seres humanos as esperanças das soluções dos seus problemas aqui na Terra. Nós temos ainda o Jesus revolucionário e subversivo, e esse está ganhando cada vez mais espaço também entre nós. Aqui, por exemplo, eu cito a vocês uma matéria que foi publicada no Jornal da Folha de São Paulo em 2017, exatamente na época do Natal, escrito por um humorista que para mim não tem graça nenhuma, na verdade é um blasfemo e irreverente, falando o seguinte sobre Jesus: parabéns, baderneiro, comunista, defensor de bandido e prostituta. E volto a repetir, eu acredito que vivemos em uma geração onde há uma confusão terrível sobre quem Deus é. Altares a um Deus desconhecido estão sendo erguidos em uma geração que carece de religião. E no Brasil o cristianismo tem crescido de forma avassaladora. Avassaladora. Mas eu acredito que não é ainda o verdadeiro cristianismo bíblico. E então, queridos, eu ainda lembro do Armandinho, não sei quantos se recordam, Armandinho, um cantor de reggae, há muito tempo, já escreveu uma música onde ele passava também uma imagem distorcida de Deus para as pessoas. E onde, num trecho da sua poesia, ele dizia: quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Então nós temos aqui a imagem de um Deus, usando as palavras do Bibo, eu não sei quantos o conhecem, ele inclusive teve um livro publicado recentemente, para você que é jovem, recomendo que leia, publicado pela Thomas Nelson. O livro se chama O Deus que Destrói Sonhos. Estranho, né? Que nome forte. E eu recomendo a você que faça a leitura desse livro. Então aqui, usando as palavras do Bilbo, nós temos a imagem de um Deus meio good vibes, um Deus legal, maneiro, um Deus meio moleque, descolado. É a imagem que nos é passada nessa frase aqui. E eu pergunto, mas por que essa confusão generalizada sobre Deus em nossa geração? E eu quero dar uma resposta rápida para você. Nós não temos tempo de desenvolver e nos aprofundar nesse conceito, mas muitos acreditam que vivemos em uma época chamada de pós-modernidade, e que a pós-modernidade mudou o conceito de muitas coisas na vida do ser humano, de maneira especial ocidental. A pós-modernidade, como o próprio nome sugere, é um conceito sociológico ou filosófico que veio logo em seguida da modernidade, onde as pessoas acreditavam nos absolutos, principalmente da ciência, onde Marx tirou a realidade de Deus da história. Então, se até agora o ser humano interpretava a história sob a perspectiva da palavra de Deus, agora o ser humano passa a interpretar a história dentro de uma perspectiva de luta de classe. E eu fiz história, eu estudei história, não cheguei a concluir, mas, queridos, é quase que impossível você fazer uma análise histórica dentro da historiografia contemporânea, se não for dentro dessa perspectiva de opressores e de oprimidos. Além disso, Freud tirou Deus do inconsciente do ser humano, propondo uma visão agora psicanalítica, meramente de compreender o psicológico, a mentalidade humana. Darwin tirou Deus da natureza e agora vem com uma visão naturalista, evolucionista, mostrando que a realidade de Deus, as digitais de Deus na natureza, não existem mais. E aí então, nós chegamos na época, pode me ajudar lá, travou aqui, deste filósofo chamado Nietzsche, que vem e decreta praticamente a morte de Deus, onde no livro Assim Falava Zaratustra, ele vai dizer claramente que Deus morreu para o homem e a mulher ocidentais. Ele cria este personagem fictício, onde ele chama de Übermensch, não sei se o meu alemão está tão bom assim, mas significa super-homem,
dizendo que o ser humano, que agora descobriu pela ciência como interpretar a natureza, o inconsciente, a história e etc., já não precisa mais do mito judaico-cristão para lhe dar explicações da vida. Então ele vai dizer, Deus morreu, nós não precisamos mais de Deus. O problema é que as expectativas do homem moderno foram frustradas. Eles acreditavam no progresso da humanidade agora o ser humano vai para frente, a ciência nos trará qualidade de vida, abundância de vida, nós teremos dias melhores. Melhorou? Um pouco. Mas a verdade é que a mesma ciência, sem valores morais, trouxe a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Trouxe o fascismo, trouxe o comunismo, que só na União Soviética, de acordo com o livro negro do comunismo, matou cerca de 40 milhões a 50 milhões de pessoas, nos gulags. E aí nós chegamos então na época que estamos vivendo. A época em que as pessoas, não é que elas deixaram de acreditar na religião, mas deixaram de crer em absolutos. E aqui então, me ajuda lá por favor, aí, uma estudiosa da área de história vai dizer que na pós-modernidade, todas as identidades modernas, nas quais a identidade nacional, e me permitam inserir aqui a religiosa, é uma das mais centrais, ao lado de elementos como sexualidade, gênero e etnia estão entrando em colapso. O que ela está dizendo aqui, nós vivemos, a pós-modernidade nada mais é do que uma época de colapso de identidades, em todos os sentidos que você pode imaginar. Não existe sexo absoluto, não existe gênero absoluto, não existe verdade absoluta, religiosidade absoluta, casamentos absolutos. Falava há pouco com uma irmã ali atrás, como os índices de divórcio na igreja estão crescendo cada vez mais, e assustadoramente, porque vivemos na época do relativismo. A pós-modernidade poderia ser descrita aqui através de muitas escolas, e não dá tempo de nós abordarmos cada uma delas. Mas eu acredito que o relativismo talvez seja uma daquelas que mais tem influenciado você, jovem, nos dias de hoje. Para quem estuda cosmovisão, e se você ainda não tem estudado sobre isso, eu desafio, abrindo um pequeno parênteses aqui, tá? Só para você entender com o que nós estamos lidando, existe um estudo que mostra que a cada 100 jovens que entram nas universidades, 70 ao saírem de lá viram ateus e abandonam a igreja. Sabe o que isso significa? Que 70% dos jovens hoje, quando entram nas universidades, simplesmente viram ateus e abandonam a igreja. Por que razão? Porque nós não estamos respondendo às indagações da juventude hoje de maneira racional, lógica, bíblica e etc. E eles vão para lá e são hostilizados porque, vamos lá, imagina o teu professor chegando para você e dizendo assim, cara, você realmente acredita que uma serpente falou no princípio da história da humanidade? Você realmente acredita nisso? Bom, e aí o relativismo, então, voltando aqui, é a crença na ausência de absolutos, de que não existe certo e errado, bem e mal, tudo é relativo e tudo não tem nada a ver. Isso é o relativismo. E aí eu quero trazer apenas 2 exemplos para nós saltarmos essa parte e você compreender como a sociedade está embebida deste espírito que quem estuda a cosmovisão, eles usam um termo chamado Zeitgeist, que é um termo em alemão que significa espírito da época que nós vivemos. O espírito predominante na nossa época é o espírito do relativismo, da ausência de absolutos. Em outras palavras, eu inclusive já vi pastores dizendo que a Bíblia não é um livro de verdades absolutas e que ela precisa ser atualizada para os dias de hoje. E aí, então, usando talvez o influenciador digital mais presente e atuante na nossa sociedade, que inclusive foi, eu não sei, tenho minhas dúvidas, mas foi anunciado, não lembro agora se foi pela The New York Times, não lembro quem foi, como um influenciador político mais forte aí aqui do Brasil. Enfim, no ano de 2016, e eu monitoro o trabalho do Felipe Neto já há muito tempo. Agora eu parei porque eu já consegui absorver aquilo que eu gostaria para entender a finalidade dele. E no ano de 2016, ele publicou um vídeo chamado Felipe Neto é ateu? Era uma pergunta dos seus seguidores, onde ele disse,
Eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e errado para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída desta forma. Lindo, que bom que existiu. Mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer para que eu saiba o que devo fazer e não fazer. O que o Felipe Neto está dizendo é que ele tem autonomia para definir os absolutos morais e espirituais da sua vida. Ele não precisa da Bíblia, este livro atrasado, retrógrado, este livro obsoleto, conservador, que não tem mais espaço na nossa sociedade, senão apenas aquelas palavras bonitas e carinhosas que Jesus disse lá no Evangelho. Complicado, né? O relativismo está presente ali de forma clara, onde ele diz, eu não preciso de ninguém me dizendo o que fazer e o que não fazer. E eu vejo isso hoje presente na vida de muitos de nós, onde os jovens hoje já não obedecem mais à autoridade de pai e mãe, não obedecem hierarquia na igreja, já não tem mais autoridade de ancião, de diácono e etc. Vivemos na época do relativismo. Um último exemplo, para a gente saltar então para a conclusão do tema. A Tayla Ayala, que é atriz, eu não lembro se ela ainda é atriz da Rede Globo, mas foi. Ela se batizou numa igreja evangélica há algum tempo. Não sei se ainda continua frequentando. E perguntaram para ela se ela continuaria frequentando alguns lugares que é comum dos atores frequentarem, como o carnaval, por exemplo, boates, e etc. Ao que então ela respondeu, é claro que eu vou continuar desfilando e frequentando festas, porque o Cristo que a Bíblia ensina não tem nada contra isso. É isso que ela diz? Não, é o Cristo que eu acredito. Então voltamos àquilo que Paulo falou sobre o Deus que vocês adoram sem conhecer. Por quê? Porque é um Deus humanizado. É um Deus que foi imanentizado a tal ponto que ele perdeu as suas características divinas e transcendentes. É o Cristo que eu acredito. Se o meu Cristo é coach, o meu Cristo gosta de reggae, o meu Cristo gosta de... Enfim, ele é obrigado a se adequar à minha caixinha e não aquilo que a palavra do Senhor ensina. O Cristo que eu acredito não tem nada contra isso. Minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. Inclusive tem um estudioso norte-americano, esqueci o nome dele, onde ele diz que a maioria dos adolescentes hoje, e alguns jovens também, que dizem e professam o cristianismo, na realidade estão seguindo uma religião que ele chama de deísmo moralista terapêutico, e que não tem nada a ver com a religião bíblica. É um deísmo porque esses jovens acreditam que Deus sim criou o mundo, mas não tem que se meter nada mais com a vida aqui na Terra. É moralista porque os jovens defendem que eu preciso ser bom, relativamente bom na medida do possível. E é terapêutico porque precisa aquecer o meu coração com palavras caridosas, amorosas e etc. Então ela diz, o amor de Deus, concluindo, não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamentos. E a verdade é que hoje, para concluir então esse tópico, nós estamos relativizando absolutos claros da palavra de Deus. Sexo antes do casamento, eu já vi páginas aí subversivas dizendo que, por exemplo, na cultura de hoje não é pecado. E que se então dois jovens entram em acordo de se relacionarem sexualmente, quem somos nós para dizer que é pecado? Queridos, entendam, as culturas mudam, seres humanos mudam, mas os princípios da palavra do Senhor, em nome de Jesus, permanecem para todo sempre. Alguns têm tentado também relativizar a questão da orientação sexual. E entenda, eu não tenho problema nenhum e respeito, inclusive, a orientação sexual das pessoas. Mas nós não podemos tentar adaptar a palavra do Senhor e relativizar aquilo que Deus fez lá no Jardim do Éden. Ele criou macho e fêmea. Muitos têm relativizado o uso de bebidas alcoólicas e etc. Enfim, vivemos na época do relativismo. E por isso que digo, estamos erguendo altares a um Deus desconhecido. E aí, para a gente encerrar. O apóstolo Paulo, depois desse discurso brilhante em Atenas, onde lá no Areópago, eu fico imaginando, Paulo é espetacular, inclusive o texto que foi mencionado aqui, quando diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas,
lá no Areópago, quando você olhava para cima, você conseguia ver a Acrópole, que era onde ficava o Partenon, um templo dedicado a Atenas. E os gregos acreditavam que para se encontrar com os deuses, eles só podiam se encontrar no templo. E aí eu tenho certeza que quando Paulo diz Deus não habita em templos feitos por mãos, que ele olhou para a Acrópole e apontou para o Partenon, dizendo as palavras que foram anunciadas aqui no início desse culto. Só que antes disso, Paulo diz algo. E é com isso que eu quero encerrar a nossa mensagem. Está lá no versículo 24, de Atos capítulo 17. Aí Paulo, eu vou ler o 23 e o 24. Paulo vai dizer assim: pois esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Aí, pera lá. Aí eu pergunto, imagina agora você conversando com Paulo e pergunta: Paulo, que Deus é esse? Aí Paulo vai dar a primeira característica desse Deus. Ele dá várias, mas eu só quero destacar essa daqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Sabe o que Paulo estava destacando aqui? Um atributo do caráter de Deus, que nessa geração está cada vez mais excluído da sociedade. Soberania de Deus. Deus é soberano. É difícil falarmos sobre isso na geração que excluiu Deus de tudo que existe. Deus foi tirado da literatura, da novela, da música, da cultura, da arte, enfim, Deus foi excluído da vida do ser humano em nosso contexto. Então você dizer que Deus é soberano, que Ele está sentado no trono e governa tudo o que acontece aqui, parece loucura e insanidade da nossa cabeça. Dizer para uma geração que tem ecoado as seguintes palavras: meu corpo, minhas regras, que Deus é o soberano, parece algo atrasado. E aí eu me recordo, talvez muitos de vocês aqui não chegaram a viver nessa época, mas alguns sim, na década de 90, de uma música, de um filme que passava direto na sessão da tarde, que é o filme Lua de Cristal, da Xuxa com os Trapalhões. Lembram desse filme? Lembra? Alguns vão lembrar, né? Outros talvez não. Depois você dá uma pesquisada. Aí tinha uma música que ela cantava no final do filme, porque na dramatização o sonho dela era participar de uma aula de canto. E aí no final do filme ela canta essa música aqui, que é a música Lua de Cristal, se não me engano esse é o mesmo nome da música, onde tem um trechinho que ela diz assim: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Dizer para uma geração que Deus é soberano e cresceu ouvindo isso daqui, que na realidade Deus é um garçom e que tudo o que você quiser Ele vai te dar, Ele está sempre disposto a te servir. Se você quer um carro melhor, Ele vai te dar. Se você quer uma casa melhor, Ele vai te dar. Se você quer uma cura, Ele vai te dar, e por aí vai. Um povo, e eu preciso rapidamente dizer, não me interpretem mal, eu não vou criticar aqui o Provai Verde, mas eu acredito que há uma cultura do Provai Verde na cabeça de muitos de nós adventistas, onde nós vemos as histórias ali e quando comparamos na vida real, nem sempre é daquele jeito. Nem sempre eu sou fiel a Deus e Deus realmente assim me dá em abundância. Nem sempre eu sou fiel a Deus e Deus vai ministrar a cura na minha vida. Nem sempre, volto a repetir, na vida real as coisas saem bem como nós esperamos. E aí Paulo vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele é soberano. E como acreditar na soberania de Deus dentro dessa realidade? E aí quem vos fala aqui é alguém que experimentou isso na pele com a minha esposa. Ela está aqui na igreja, inclusive, desde o ano passado. Porque existem situações que acontecem na nossa vida e quando você vai até o Senhor e pede respostas para o Senhor, a única resposta que Deus te dá é um silêncio profundo. Tem uma frase, inclusive, do C.S. Lewis, onde ele diz o seguinte, que eu vou parafrasear aqui, eu escrevi não exatamente transliterando o que ele falou, ou ipsis literis o que ele disse, mas é mais ou menos assim: conte com Deus nos momentos de maior alegria da sua vida e Ele estará ao seu lado. Agora necessite dele nas horas de dor e angústia e tudo que você encontrará é uma porta fechada no meio da sua cara e trancada pelo lado de dentro. E eu experimentei isso no ano passado. Quando minha esposa e eu planejávamos, completamos 13 anos de casados esse ano, ter o nosso primeiro bebê.
Pensávamos nisso. Desejávamos isso. Estávamos nos planejando para isso. O que Deus deu para o meu lar? Um câncer. Um câncer de mama. E aí, queridos, no começo do ano passado, isso foi mais ou menos no mês de abril, minha esposa faz aniversário dia 21, e muito próximo, inclusive, do aniversário dela, veio essa desgraça dentro da minha casa. E aí você começa a olhar para o céu e dizer, Senhor, por quê? Nós fazíamos reforma de saúde já há muitos anos, não comíamos carne, não fazíamos uso de absolutamente nada de origem animal. E aí perguntamos, Senhor, por quê? Porque o Senhor permitiu que essa desgraça viesse sobre o meu lar e, inclusive, no ano mais complicado, no meio de uma pandemia desgraçada que está assolando o mundo já há tanto tempo. Por quê? E aí, queridos, as coisas foram se intensificando à medida que o tempo passava. Nós não tínhamos e não temos ainda plano de saúde. Tivemos que buscar o auxílio do SUS. E a minha esposa começou a ser tratada ali no Hospital das Clínicas, no Alto da Glória. E quando não bastasse a descoberta de um câncer em um seio, veio a do outro seio também. E eu me lembro até hoje, a gente dentro do carro chorando sozinho. Nós estávamos ali indo para a casa do meu cunhado e a minha esposa desceu em prantos e eu desesperado dentro do carro. E agora? Eu não tenho tempo de contar toda a história para vocês. Mas no final do ano passado, chegou o período onde a minha esposa precisava fazer a cirurgia. E era uma jovem, que seria mutilada, teria os seus 2 seios arrancados. E então eu fiquei com ela durante todo o momento. No meu ministério eu passo o ano inteiro viajando pelo país, o ano inteiro. Uma semana fora e uma semana em casa, uma semana fora e uma semana em casa, visitando as igrejas e fazendo programações. Mas desde que ela descobriu, e por causa da pandemia, eu fiquei com ela o tempo todo. Chegou o dia da cirurgia. Ela precisava de um expansor. Um expansor para colocar no ato da cirurgia, para preparar a pele, então, para que logo na sequência ela pudesse receber a prótese. Não tinha expansor no SUS, no hospital. E aí, por causa do meu ministério, várias pessoas começaram a fazer contato comigo, dizendo, irmão, nós queremos ajudar, olha, a gente conseguiu contato aqui, nós vamos comprar o expansor para vocês. Só que havia um protocolo dentro do hospital, onde, por causa de algumas pessoas indecentes, imorais e antiéticas, que levaram insumos privados para dentro do hospital em épocas passadas, o hospital resolveu não aceitar mais absolutamente nada que viesse de fora. E a minha esposa estava no quarto da cirurgia, quando alguém me ligou no celular dizendo, irmão, eu consegui aqui um equipamento da Johnson & Johnson, pede para eles esperarem e tal. Eu falei, irmão, não tem como. E eu estava chorando diante do Senhor ali no carro, dizendo, Senhor, por quê? Por que o Senhor está fazendo isso? E eu fiz um pedido para Deus, Senhor, deixa eu ficar no quarto com a minha esposa. Eu tenho certeza que vai ser o momento mais difícil para ela de todo esse período de tratamento. Deixe pelo menos eu ficar no quarto com ela. E a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei no quarto, foi uma enfermeira dizendo para mim, olha, você não pode ficar aqui. Eu chorei igual uma criança dentro do carro. E aí depois de algumas horas, a cirurgia estava marcada para 1, atrasou, foi acho que às 3 ou 3 e pouco. Eu fui pro estacionamento da Leroy Merlin, que fica ali na Via Verde. Estava comprando algumas coisas que a minha esposa queria. E ali no estacionamento ela me manda uma mensagem dizendo, amor, eu estava tranquila, mas agora eu estou começando a ficar com medo. E aí vocês pensem o meu coração naquele momento. Eu não estava do lado dela, não podia fazer nada senão orar. E eu lembro que naquela ocasião eu falei algo para ela, que eu digo para vocês com sinceridade, tá? Às vezes a gente é pregador e vocês acham que nós não temos nossas fraquezas, nossas lutas. Eu não tenho problema. A única coisa que eu não quero ser pregando a mensagem é um hipócrita. E eu quero abrir meu coração para vocês, ser sincero em dizer que o que eu disse para ela eu já nem estava mais acreditando. Eu falei assim, amor, vamos orar. Vamos orar. Essa cirurgia vai acontecer na hora que Deus quiser. Deu uns 3 minutos quando eu terminei a oração. E então uma maca parou na frente do quarto dela.
Aí ela mandou uma mensagem, tirando a foto da maca, dizendo: olha, eu acho que é para mim. Eu falei: se for, é um sinal de que Deus ainda está no controle da nossa vida. E era a maca dela. Ela entrou lá na maca, subiu na maca, foi para o quarto. Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Graças a Deus. Só que depois da cirurgia teve algo que aconteceu. Eu quero explicar aqui para vocês, eu já encerro. Eu não aceitava fazer uma oração. Durante todo esse tempo eu me recusei a orar dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu tinha medo de que a vontade de Deus fosse que a minha esposa morresse e fosse para a sepultura. E eu me recusava a orar dessa maneira, porque eu queria a minha esposa viva. E aí quando ela saiu da cirurgia, passaram alguns dias, ela tocou aqui do lado e sentiu um nódulo de novo, meus irmãos. E ela foi de novo para uma consulta com a mastologista, que aliás um anjo que Deus mandou, a doutora Maíra, e a doutora disse: Bruna, talvez tenha ficado algum resquício aí. E se ficou, você vai ter que passar por tudo de novo. É quimioterapia, branca, vermelha, queda de cabelo, dores no estômago, dores na cabeça, perda de paladar, fraqueza, e etc, etc. É tudo que vocês podem imaginar. E naquele momento, quando minha esposa desceu da consulta, entrou no carro, ela falou: amor, eu não vou fazer. Se for para eu morrer, eu vou morrer. E aí no dia seguinte, antes do dia seguinte, nós chegamos em casa, estávamos arrasados. Eu me ajoelhei na cama e eu disse: Senhor, o fardo está pesado. Eu não estou aguentando mais. E a minha esposa menos ainda. O Senhor diz na tua palavra que o fardo seria leve. Se o Senhor acha que a gente pode beber esse cálice, nos dê força, porque tá muito difícil. Do contrário, Senhor, que seja feita a tua vontade. Foi a primeira vez que eu orei daquela forma. Primeira vez. Dormimos, tivemos uma noite agradável. No dia seguinte fomos ao hospital. E graças a Deus, depois do diagnóstico da médica, não era mais nódulo nenhum. Não era mais. Mas sabe, queridos, tudo isso nos leva a esses questionamentos. A Kelly Nascimento, daqui da igreja de vocês, ela tem uma família para cuidar. Ela tem filhas, tem um esposo, é uma menina nova. Por que isso tudo? Eu quero concluir essa mensagem dizendo para vocês: Deus é soberano. E certa vez eu ouvi uma frase de um pastor, eu quero repeti-la para vocês. Se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Esta é, sem dúvidas, a parte mais difícil da religião. Pregar é fácil, estudar é fácil, mas o mais difícil é fazer a descoberta que eu fiz ao longo dessa trajetória, de que fé não é você acreditar que Deus fará o que você quiser, mas crer e descansar no seja feita a tua vontade. Isso é fé. Deus é soberano. E esta realidade precisa ser resgatada para os nossos dias, queridos. Porque do contrário, continuaremos adorando no altar de um Deus desconhecido. Eu quero convidar você. Só Deus sabe os dilemas que você enfrenta, as lutas que você enfrenta, as batalhas que você trava. Só Deus sabe quais são os seus grandes desafios. Mas eu quero te convidar agora, nessa noite, a dar uma resposta para o céu. Quero convidar você para se colocar de pé e orar comigo. Se a sua resposta para o céu hoje for: Senhor, ainda que a morte venha, ainda que a doença venha, ainda que eu não cumpra e não realize os meus sonhos da maneira como eu desejo, que seja feita a tua vontade. Se a sua resposta para o Senhor é essa, eu quero convidar você para ficar de pé agora. Se você deseja render a sua vontade para o Senhor, entregar a Ele, e eu vou ser mais específico aqui, a sua sexualidade, o seu celular, os seus ouvidos, a sua televisão, a sua vida por inteiro. Esse é o nosso desafio. Seja feita a tua vontade. Eu quero agora lhe convidar a fechar os olhos, e eu vou dar 10 segundos para você fazer a sua oração com o Senhor em silêncio.
antes de que eu faça a oração final. Diga a Ele: Senhor, eu te entrego a minha vontade.